Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas ajuda a criar hábitos de leitura e a viver os livros de forma simples e leve. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Tenho resgatado a tradição de viajar no dia do meu aniversário. Mais do que uma forma de celebrar a data, é um ritual repleto de significado. Uma maneira de a tornar memorável e, sobretudo, um caminho de descoberta do mundo e do outro que habita em mim. É uma jornada para percebermos a fragmentação de que somos feitos e de como somos habitados por tantos eus. Recordei esta necessidade de evasão e de partida no livro Sem Nunca Chegar ao Cimo, Viagem aos Himalaias, de Paolo Cognetti, no qual o autor decide, na celebração dos seus 40 anos de vida, partir com alguns companheiros para a região de Dopa, um planalto situado no noroeste do Nepal. Passo a citar: Este pequeno Tibete, em terra nepalesa, sobreviera devido a um qualquer esquecimento da história. Acrescenta: também nos mapas, Dopa configura-se como uma anomalia. Além, onde o Nepal político, que normalmente se mantém a sul da Cordilheira Himalaica, supera esta e penetra na imensa zona geográfica do Planalto Tibetano. Há uma região inteiramente acima dos 4.000 metros de altitude, onde nem monções nem estradas chegam, a mais árida e remota e menos populosa região do país. Ao mergulharmos neste livro, percebemos que é um convite ao leitor para explorar reinos secretos. O Tibete e o Nepal eram ilhas do tesouro. A ocasião para celebrar o adeus da juventude não era um único motivo para ir. Se viajarmos com amigos recentes ou de longa data, é uma boa forma de partilhar algo diferente. Um lugar onde ambos fôssemos estrangeiros, o sentido da distância e da exploração. Viajar para os Himalaias exige uma organização detalhada. Percorrer centenas de quilómetros ao longo de montanhas desabitadas é necessário planear uma verdadeira expedição, com guias, carregadores, mulas, um acampamento para montar todas as noites e desmontar todas as manhãs. E companheiros de viagem. Pois claro. Quando amigos e amigas se juntam a uma viagem deste calibre, percebemos que estamos num processo de construção perante feitos memoráveis e a viver uma cumplicidade única. Por isso, é crucial quem abraça connosco esta missão e compreende a unicidade e singularidade de cada um. O autor confessa: eu sabia que na montanha, mesmo quando caminhamos acompanhados, caminhamos sempre sozinhos, mas estava feliz por partilhar a minha solidão com esses companheiros. Ao ler estas passagens, refleti sobre a importância de compreender e respeitar o ritmo e o espaço de cada um, bem como de manter abertura para acolher aqueles que, embora desconhecidos, escolhem embarcar na mesma viagem que nós, talvez guiados por propósitos diferentes dos nossos. A escolha de um destino pode residir em vários motivos e pode ser inspirado por outras leituras. O Leopardo das Neves, de Peter Matthiessen, publicado em 1978, inspirou a viagem de Paolo Cognetti, considerando que o autor percorreria uma boa parte do trilho descrito nele. É interessante que durante todo o livro, Paolo vai lendo passagens aos seus companheiros de viagem como uma forma de confirmação do itinerário e da existência do último refúgio da cultura tibetana. Tal como Peter Matthiessen, o escritor decide manter um diário de viagem, bem como mapas desenhados à mão sobre os locais e sobre a natureza. Desfiladeiros, lagos, rios e vegetação inundam páginas em branco. Nunca nos perdemos no relato e vamos subindo em altitude, padecendo dos desafios do corpo perante as alturas. Mais do que o cume, o mais precioso é o caminho até ele, encontrando um sentido em cada passo. Nesta vastidão de montanhas, de cordilheiras, deparam com um vale
onde se vislumbram pequenos riachos de água transparente que formavam o estuário do rio. Estes ramificavam-se como vasos capilares, sendo o lago o órgão por eles nutrido. Gosto especialmente da personificação do lago, dando força humana à natureza e a algo absolutamente sublime. É impossível Paolo não se perder na contemplação da água, especialmente na chegada ao lago Pocosundo, a 4.000 metros de altitude, que mais do que a pedra preciosa das lendas, era um obstáculo de água que a civilização não havia superado. O livro convida-nos a uma breve reflexão sobre o conceito de peregrinação. É importante o verbo vaguear, ou seja, um caminhar em círculo, não há qualquer ponto de chegada. E a metáfora do alcance do cimo como uma chegada ao paraíso no sentido espiritual. Apesar da imponência das montanhas, ela coexiste em si mesma em todo o significado, trazendo simplicidade e conduzindo quem as contempla ao essencial. Na verdade, perante tanta beleza, há uma procura interior, tornando-nos irrelevantes ao mesmo tempo que procuramos o nosso lugar no mundo. Nesta viagem que Paolo Cognetti faz aos Himalaias, a residência das neves, como é apelidada, a dimensão e ritmo de passagem do tempo são diferentes. E quando nos rendemos a isso, é que entramos no verdadeiro espírito da viagem. Porque, como sustenta o autor, caminhar era a nossa única missão cotidiana, a nossa medida do tempo e do espaço. Entre 20 de abril e 8 de maio, a Papaléguas propõe a viagem China de Pequim aos Himalaias. Se partisse, levaria no bolso este livro, como bússola íntima para atravessar paisagens de assombro. Letras em Viagem é uma rúbrica do podcast Vita Ler que ganha energia numa parceria com a agência de viagens Papaléguas, especialista em guiar pequenos grupos a destinos fora da caixa, com o propósito de fazer viajantes felizes. No último sábado de cada mês, a literatura encontra o caminho. Textos que cruzam livros e lugares, palavras e paisagens. Pode ouvir o episódio e ler o texto no blog da Papaléguas. Aqui, os livros leem-se com os pés no mundo e os olhos atentos. As citações lidas são originais do livro Sem Nunca Chegar ao Cimo, Viagem aos Himalaias, de Paolo Cognetti, das publicações Dom Quixote, Chancela da Leia. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.